Olá, meu nome é Michel, sou estudante de Ciências Econômicas na UFAC. Esse vídeo é referente à atividade da disciplina de Economia Acreana, na qual é ministrada pelo professor José Porfírio. Vou estar fazendo um resumo a respeito do livro O Ladrão no Fim do Mundo, do autor Robert Winter. O livro, a história dele se passa no século XIX, né, em plena era das grandes explorações, e ele vai relatar uma corrida mundial por uma das descobertas que na época era a mais cobiçada, né, que foi a seringueira, né, o látex da Amazônia, que era uma matéria-prima utilizada na fabricação da borracha, que na Revolução Industrial, especialmente, né, essencial para a produção de pneus, de máquinas e etc. O protagonista do livro, né, Henry Wickman, ele foi um inglês que para muitos considerado como um herói da ciência botânica, para muitos outros também, especialmente para os brasileiros, ele é considerado como o ladrão no fim do mundo, o título do livro. E ele foi o responsável por contrabandear 70 mil sementes da seringueira da Amazônia para a Inglaterra em 1876. E Henry, ele chega e ele vai conquistando a confiança dos seringueiros, como também das autoridades locais. Na época, né, ele se apresenta como um estudioso que estava interessado na fauna e na flora da floresta amazônica, e ele utiliza de sua rede de contatos para conseguir ter acesso, né, às sementes da seringueira. E aí ele envia 70 mil sementes escondidas, né, em caixas rotuladas como amostras botânicas, e ele envia essas sementes ao Jardim Botânico de Kew, em Londres. E o Brasil, ele dominava, né, a produção da borracha na época, com as seringueiras que eram árvores, né, nativas do Brasil. Cidades como Manaus, Belém, viviam uma época de luxo, né? Enriqueceram rapidamente devido a estarem situadas ali na floresta amazônica, nesse contexto, né, da exploração da seringueira, da produção da borracha. A jornada dele começa em Belém, né? De lá, Henry e sua esposa embarcaram rumo ao interior da Amazônia, né, pelo imenso rio Amazonas, e os deslocamentos eram grandes e perigosos, né, feitos a canoas, né, em vapores frágeis. E durante essa jornada, Henry e sua esposa enfrentaram grandes chuvas torrenciais, né, correntezas, traiçoeiras, trajetos, solo de difícil percurso na selva, e enfrentaram também doenças graves, né, como a malária, por várias vezes. O livro vai narrar que eles ficaram severamente doentes, né? Inclusive sua esposa chegou a quase morrer, né? E tudo isso eles longe de qualquer ajuda médica, né? Eles estavam dentro da floresta, e para se deslocar até conseguir auxílio médico, você imagina a dificuldade, né? Que não era. Mas
ainda assim ele não desistiu, né? A questão do alimento também era muito complicado, né? Ele dependia de negociação com os ribeirinhos, que não era fácil. Ele dependia da caça também, né? E, e ele não desistiu, né? Ele precisava encontrar as seringueiras produtivas e fez isso próximo a Santarém, uma região rica, né, de árvores nativas. E ele chega fingindo ser um estudioso, inocente, né? E com isso ele vai ganhando confiança dos locais e vai observando em silêncio, né? Executando seu plano e tomando conhecimento, né? Tomando nota sobre onde havia as árvores mais frutíferas, né? Onde havia as árvores mais frutificando. Henry, ele treinou trabalhadores para fazer a coleta dessas sementes assim que elas caíam no chão, né, evitando que apodrecessem. E, e aí ele faz a coleta dessas 70 mil sementes, vai armazenando em caixas de madeira, né, com todo cuidado, para que elas não estragassem e com todo cuidado para mantê-las elas vivas também durante a longa viagem, que era uma viagem de 2 meses, né, para a Inglaterra. E aí ele cria um sistema de conservação com musgo úmido, né, permitindo a umidade controlada e a proteção ideal, né, contra os fungos que poderiam prejudicar a semente. As caixas eram rotuladas como amostras botânicas, né, na tentativa de não levantar suspeita, né, de disfarçar, né, e ninguém suspeitou do conteúdo, né, e em poucos meses as sementes chegavam a Londres, germinavam no Jardim Botânico de New e foram enviadas para as colônias, como já falei, para as colônias britânicas da Ásia, Malásia, Sri Lanka, né? Singapura, Ceilão, e, e assim foi essa jornada de Wickman, né? Nesse contrabandeio dessas sementes. As consequências desse ato para o Brasil foi que as seringueiras elas prosperaram, né, nas plantações asiáticas, e onde o cultivo lá era feito em larga escala, com organização e com baixo custo. E a borracha asiática ganhou espaço, né, e inundou o mercado global. E em poucos anos o Brasil perdeu seu monopólio, né? Manaus, que antes era símbolo de luxo, né, de modernidade tropical, de riqueza, devido ao látex da seringueira, né, mergulhou no abandono, né, e cada vez mais foi decaindo, e com isso o ciclo da borracha chegava ao fim. Henry, por sua vez, né, foi condecorado, né, pelo Império Britânico pela sua pelo seu ato, né, pela sua coragem, né, pela sua perspicácia no seu plano. E na Inglaterra era celebrado como o herói da botânica, né, mesmo sem ter a formação em botânica. No Brasil, ele passou a ser considerado como um símbolo de traição, né, e de biopirataria, né, que foi o que ele fez. Essa história nos mostra como que a ciência e o imperialismo muitas vezes caminham juntos, né? Henry
enfrentou a selva, né? As doenças, o isolamento, mas também mentiu, né? E enganou, né? E retirou de um país soberano um de seus maiores patrimônios, né? E fica a reflexão, Henry Wickman, ele foi herói ou ladrão, né? A resposta vai depender de quem conta a história, né? De quem foi beneficiado, de quem foi afetado. O que, o que se sabe, né, é que suas ações mudaram o mundo, né? Mudaram economias e custaram muito caro para o Brasil. E hoje, diante da crescente ameaça à Amazônia, né, essa história ela nos leva a refletir sobre a importância de proteger o que é nosso, o nosso patrimônio natural. Se a floresta é o fim do mundo para uns, para nós ela deveria ser o começo de tudo. E assim eu encerro esse vídeo. Espero ter conseguido resumir bem, né, um livro de mais de 300 páginas em 15 minutos. Não é fácil, mas espero ter conseguido.